vocês? Meu nome é Algum Talde, bem-vindos a mais um Nerdhead Podcast. E hoje eu tenho um convidado super especial, vindo diretamente do site... Peraí, não vou quebrar o spoiler, não vou queimar a pauta. Eu vou passar para ele mesmo se aposentar. Para ele mesmo se apresentar. Eu já tô tão maluco aqui com esse negócio de pandemia que eu já tô querendo que você se aposente. Que isso? Só que do jeito que as coisas estão, ninguém se aposenta nessa vida, né? Então vamos lá. Thiago, se apresente, por favor. Me fale quem é o senhor na fila do pão. E aí, galerinha, beleza? Hugo, tudo beleza? Obrigado pelo convite. Eu sou Thiago Mester Carneiro, do site O Ministro do Andar Tolo, o site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil. E tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse mundo maravilhoso do humor britânico. E estou longe de me aposentar, hein? Eu acho que assim, nessa vida ninguém se aposenta, cara. Eu tô com essa impressão. Porque o futuro da humanidade é as pessoas ou virarem coach ou elas trabalharem até após a morte. Já vi, ano passado, no final do ano, teve uma mulher que tentou fazer teste de vida com um defunto para conseguir a aposentadoria do defunto. Então, assim, nós estamos em épocas problemáticas. Mas é sobre isso que nós vamos falar, sobre humor, piada, mais especificamente sobre humor britânico. Afinal de contas, quando nós falamos de humor britânico, nós temos a imagem de Monty Python, que é com certeza o maior grupo de comédia que passou pela Inglaterra. Eu acho que uma comparação que eu sempre escuto é que o Monty Python tá para Inglaterra, tal como os Beatles está para Inglaterra. Então, assim... Thiago, Monty Python, se eu tiver que definir ele, eu defino como? Como é o humor do Monty Python? Certo. Você pode definir assim, é um grupo de humor que redefiniu, que reconstruiu o nonsense. Eles não são os inventores dessa loucura que é o humor britânico, mas eles renovaram toda essa loucura, porque antes dele já tinham alguns grupos de humor em rádio, né? Porque o Monty Python surgiu em 1969 e todos os membros do Monty Python passaram a adolescência e infância escutando rádio. Então eles ouviam humoristas no rádio fazendo aquelas piadas, e no rádio assim é até, não sei se é melhor, se é essa a palavra certa, mas é até mais curioso porque a piada feita em rádio faz você imaginar, né? Sim, você tem que exercer a tua criatividade. Chico Anísio, que é um grande humorista brasileiro, ele surgiu no rádio e ele falava que a maior escola para um ator, para um dublador ou qualquer um que queira trabalhar de arte, de comédia, é o rádio. E é verdade, eu concordo em grau com isso. Mas, por favor, continua. Isso criou a mente, a mentalidade, entre aspas, doentia e completamente maluca e nonsense e de ponta cabeça que explode em nossas cabeças. Criou neles, né, cada um, até eles formarem o Monty Python e trazer para nós essa repaginada no humor britânico. Então, vamos lá. O que eu não estou perguntando pro Thiago do site da Silly Walk, eu estou falando você, Thiago, como pessoa, aquela pessoa que gosta de chegar em casa e assistir um filminho antes de dormir. Como você imagina que seja o humor britânico? Eu imagino que seja um humor visto de baixo para cima. Um humor em que o alvo principal seja as pessoas as pessoas de autoridade. Sabe? É você tirar sarro do policial, é você tirar sarro da rainha, é você tirar sarro do político, e não de cima para baixo, que é você tá em situação de vantagem e tirar sarro de alguém que está em desvantagem. Eu acho que o humor britânico é isso. Então, aí é que tá uma coisa interessante, que eu já vejo o humor britânico de uma forma diferente. Eu vejo o humor britânico meio que como vou tirar sarro do ambiente em que estou sem fazer parte dele, partindo do princípio que eu sou um forasteiro. Eu vejo o humor britânico sempre naquele negócio.
é o cara que chegou num restaurante que ele não conhece e as pessoas desse restaurante são diferentes do que ele está acostumado. Ele não consegue se adaptar? E ele não consegue se adaptar. E eu vejo muito isso, não só no Monty Python, que eles tiveram sketches maravilhosas com esse tema, mas também em Edgar Wright, que é um grande diretor que veio da Inglaterra, do humor britânico. Eu vejo o humor britânico muito mais como uma ode à ironia do que a simplesmente eu preciso fazer rir. Eu vejo o humor britânico muito mais como vamos ser irônicos e depois tirar sarro. Diferente do humor americano, que é vamos tirar sarro, se for engraçado, ótimo, se não for engraçado, é piada. Certo. E você citou esse caso, eu lembrei também de outro que também não consegue se adaptar ao meio em que vive, que é o Mr. Bean. Exatamente, Mr. Bean maravilhoso. Que inclusive eu acho que uma das melhores coisas é quando o Mr. Bean aparece na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, que ele tá lá como tocando o seu pianinho. Tocando o teclado. E ele olhando assim, o que raios eu estou fazendo aqui? É sério? Não tinha ninguém melhor pra chamar? É sério que sou eu que estou fazendo a abertura dos Jogos Olímpicos? Exato. Então... Cara, eu adquiri recentemente um gibi do Superman chamado Britânico Legítimo. É um gibi escrito pelo John Cleese, do Monty Python. Sério, essa eu não conheço, esse quadrinho. A história é assim, em vez do Clark, do Kal-El, né, sair de como é que é o planeta lá? Krypton. E cair nos Estados Unidos, não, ele foi pra Inglaterra, pra uma cidade do interior da Inglaterra. E é exatamente isso que você falou. O cara, ele não consegue, o Kal-El, ele não consegue se adaptar à cidadezinha britânica ali, do interior. Eu vejo isso muito no humor britânico. Até quando é uma coisa mais séria, tem uma série que eu vi com... Eu esqueci agora o nome, que é até com o ator que faz o Rony do Harry Potter. Eu esqueci o nome do ator. Que ele descobre que ele tem câncer. E... Bem, eu não assisti a série inteira, eu assisti um episódio solto na televisão. Ele descobre que tem câncer e ele decide esconder das pessoas que ele tem câncer. E a partir daquele momento, tudo pra ele fica estranho. Até as coisas que ele conhecia normalmente. Até as coisas que faziam parte do dia a dia dele ficam estranhas e confusas. E aí depois, quando no meio do episódio, ele descobre que na verdade foi um erro médico, ele não tinha câncer. Então ele tenta voltar para a rotina que ele tinha, só que agora ele criou uma rotina de câncer e ele não consegue voltar para a rotina normal dele. Então, assim, eu vejo o humor britânico muito mais como vamos sair da cachola, vamos explorar outras formas de ver esse universo, esse mundo, essa história, com muita ironia. E aí sim, aí entra o que você falou, vamos tirar sarro do policial, vamos tirar sarro do rei, vamos tirar sarro da rainha, vamos tirar sarro dos nobres, que... Por favor? E é pegar um assunto espinhoso, né, igual essa questão do câncer, o rapaz que estava com câncer, e tratar de uma forma que não humilhe, né? Ou que não trate como, não sei, um coitadinho também. Eu admiro muito o humor britânico por causa disso. Parece que eles sabem dilapidar bem aquela piada para que ela se torne engraçada e menos problemática. O humor britânico, eu vejo ele em dois extremos. Ou ele pega aquilo, que é uma coisa comum, e leva no maior absurdo possível, mas sempre com respeito àquele tema. Sim. Ou ele pega aquilo e bota da forma mais estranha possível de se ver. Eu vou pegar um exemplo do Monty Python, de um filme Em Busca do Cálice Sagrado. História do Rei Arthur é a história da Inglaterra. Tudo bem, a questão de se o Rei Arthur existiu ou se o Rei Arthur não existiu, tudo bem, não é esse o ponto. O ponto é que é uma história mitológica importante para a cultura britânica. Heróica. É a história de como teria surgido um Império Britânico poderoso, sabe?
E ali ele tira um sarro, mas ele não tira um sarro simplesmente, vou sacanear a história do meu país. Não, não, não. Ele, vou fazer isso comparando a Europa de hoje com a Europa que seria daquela época. Sim. Então, tem aqui pra mim que tá ali o Arthur com o seu cavalo, né? Que na verdade é um cara batendo uns cocos. Chega para dois camponeses e eles falam: nós não vamos votar. Quem votou em você para ser rei? Não, ninguém votou em mim, eu fui escolhido por Deus. Como assim você foi escolhido por Deus? Eu não conheço esse Deus. Quem é esse Deus? Seu Deus não, meu Deus não escolheu você. Então assim... o diálogo que eles começam a discutir, como é que é? Nós somos uma comunidade anarco-sindicalista, de outro, não, nós somos, né? Exatamente. Então assim, eles têm um respeito porque eles falam, gente, eles pegam ideias dos dias de hoje, ideias sindicais, e colocam na Idade Média. Uhum. Então assim, novamente, vamos criar um mundo estranho em que esses personagens vão ter que viver e vamos extrapolar isso. E aí chegamos ao ponto máximo, que é a vida de Brian pra mim no Monty Python, que é... Certo. Vamos falar sobre o cristianismo. Mas a gente não vai falar sobre Jesus. Que Jesus, assim, é Jesus, assim, não vou brincar com Deus. Mas aquilo, o Brian, que é o cara que nasceu na manjedoura do lado, é outros 500. Ele nasceu na manjedoura do lado no mesmo dia, tal. Então, assim, é uma forma de se tratar temas espinhosos, mas sempre tentando levar um pouco de respeito àquilo. É diferente do que eu vejo no humor americano, por exemplo, em que... Bem, antes de eu dar minha opinião, Thiago, como você imagina o humor americano? O humor americano, ele ainda é aquele humor que o cara solta um peido e o público dá risada. eu tô falando isso imaginando os filmes do Adam Sandler, né? Sim. Eu não tô dizendo que eu não gosto, eu gosto dos filmes dele, que são os filmes mais bobos que a gente põe lá pra assistir e tá, beleza. Eu não gosto. É uma coisa que eu sempre falo, gente, o filme, nem todo filme precisa ser uma obra de arte. O filme pode ser, você pode querer assistir um filme só pra descansar, pra se entreter. Pra você sentar com a sua família, com seus amigos, com a sua namorada, e comer uma pipoca, beber uma Coca-Cola e ser feliz naquele momento. Exato, tranquilo. E tanto que tem o último filme do Terry Jones, que morreu o ano passado, o último filme que ele dirigiu, com várias pessoas que eu já conversei, todo mundo foi com muita sede ao pote, né? Eu vou assistir esse filme que é de um cara do Monty Python. E aquele filme eu não achei engraçado, eu achei ele muito divertido. Uhum. Ele é delicioso de assistir. É um filme chamado Absolutely Anything. Ele é... Só que ele não é de rachar de rir, sabe? Se você assistiu Em Busca do Cálice Sagrado e logo depois assistir esse, Absolutely Anything, você não vai achar tanta graça. Mas ele é gostoso de assistir. Então é aquele negócio, nem tudo que foi feito por um membro do Monty Python, na carreira solo, você vai achar engraçadíssimo. A mesma coisa é isso que você falou. Outra coisa também, o humor americano, ele é muito calcado no stand-up, né? Stand-up comedy. Que é o quê? É a pessoa analisar fatos do cotidiano. Eu acho um tanto perigoso isso. Também não quero dizer que não deva ter, tem que ter sim. Mas é perigoso porque as pessoas às vezes perdem a mão. Porque quando você vai analisar o cotidiano, você vai acabar chegando analisando um cadeirante. Você vai analisar um feio, um gordo, uma mulher. E o tipo de piada que você vai fazer com isso, às vezes você erra a mão. Então, foi excelente você ter entrado nesse ponto, porque é o seguinte, só fazendo aqui um parêntese. Quando eu me formei na faculdade, há um ano atrás, mais ou menos, o meu trabalho de conclusão de curso foi a análise jornalística para a construção de roteiros humorísticos. Basicamente, o que eu fiz foi pegar notícias do cotidiano, notícias políticas do dia a dia,
e ver humoristas que fizeram piadas sobre aqueles assuntos e fazer uma análise do que era o humor e o que foi feito com humor e o que foi feito jornalisticamente e fazer um paralelo entre os dois. E uma coisa que eu percebi na minha análise e até os meus orientadores, meu orientador, a gente chegou a essa conclusão, que depende de quem está fazendo aquela piada, porque depende do ponto de vista para chegar àquilo. O jornalista, ele tem uma obrigação ética de ser imparcial. O humorista não. Então, a partir do momento em que o humorista faz uma piada, por exemplo, sobre o governo Bolsonaro, ele está levando não só a notícia em consideração, mas também a opinião pessoal que ele tem sobre aquele assunto. Sim. E não necessariamente a opinião deste humorista é a mesma que a minha. Então, quando eu assisti o show deste humorista, ou o filme deste humorista que fez essa piada, eu vou falar, não, isso não tem graça. Não. Tem graça, sim. O problema é, você não tem a mesma visão que esse cara. E aí a gente volta no assunto do podcast, humor americano e humor britânico. No humor americano, ele vai fazer um filme de 1h30 insistindo nesse ponto de vista e tentando te convencer o tempo todo que aquele ponto de vista é certo ou errado. No humor britânico, ele vai pegar esse ponto de vista, vai botar outros pontos de vista totalmente diferentes ao ponto que esse ponto de vista seja esquecido ou fique confuso. E se o filme der um roteiro de 30 horas, mas só puder ser 1h30, ele vai acabar o filme onde ele tem que acabar, independente se tem conclusão ou não. E ele deixa o público escolher o ponto de vista que quer, né? Exatamente. O humor, ele depende de muitos fatores. O fator do momento em que a piada é feita, né? A própria pessoa que faz porque a piada, ela tá ali. Aí aquela mesma piada pode ser feita, sei lá, pelo o Ari Toledo pode fazer a piada e tornar ela engraçada, como, sei lá, também o Kleber Bambam fazer a mesma piada e não ter graça alguma. Sim, você deu um exemplo maravilhoso, o Ari Toledo. O Ari Toledo escreve piadas há anos, mas muitas das suas piadas não ficaram famosas na boca do Ari Toledo, mas sim do personagem Paulinho Gogó, que é um personagem da Praça é Nossa e que tem, abre aspas, licença, não sei se eles têm algum acordo, que faz escrachadamente as piadas do Ari Toledo em rede nacional e as piadas viralizam. Então, assim, muitas pessoas conhecem o livro inteiro de piadas do Ari Toledo, mas não sabem que é do Ari Toledo, porque conhecem pelo Paulinho Gogó, entendeu? Porque é a interpretação da pessoa que deu aquilo. E agora vamos lá, a gente já definiu, na sua opinião e na minha opinião, o que é o humor americano, o que é o humor britânico, e agora o humor brasileiro. Como você enxerga o humor brasileiro? O humor brasileiro, para mim, é uma mistura do humor americano com o humor britânico. É uma zona, é visto de baixo para cima, de cima para baixo, de ladinho, de ponta cabeça. O humor brasileiro é zoeira. Como é que é? A zoeira não tem limite. O brasileiro, ele é um povo sofredor, né? Diferente do povo americano e do britânico, que não é um povo sofredor. E a única saída que existe para nós, os pequenos brasileirinhos, é dar risada da gente mesmo. Nós estamos ferrados completamente e estamos fazendo piada no Twitter, e estamos fazendo piada por aí. E é o que resta para nós, né? E é assim, eu vejo o humor brasileiro como sendo um humor que está em eterna construção. Sim. Você tem registros dos primeiros humoristas do Brasil que eles faziam humor em música, humor cantado, faziam músicas engraçadas, e era isso que era ser comediante na época do Império. Você ser um músico que faz músicas engraçadas. Aí esse humor sumiu. Aí ele ressurge nos anos 90 com os Mamonas Assassinas. Certo. Aí some. Aí nós temos o humor de rádio, que o humor é você fazer graça
com a periferia, com as pessoas populares, aí some, aí vem o engraçado é ser o humor da elite, você fazer piada do rico, aí vem o sai de baixo que faz piada da elite, enquanto a elite faz piada da população pobre, etc. Então o humor brasileiro está sempre misturando conhecimentos, mas tá sempre retornando também, né? Por exemplo, teve o Hermes e Renato, que eles se inspiravam muito nas pornochanchadas dos anos 70. Sim. Então é capaz de que agora, em 2020, surja um novo movimento humorístico que se inspire nas músicas que você falou, nas músicas de antigamente, ou até, sei lá, então, naquelas músicas do Juca Chaves, que ele fazia, como é que chama? O músico medieval lá, o bardo, né? Tinha aquele... Putz, cara, eu tô com um personagem na minha cabeça, mas eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver aqui no Pai Google. Cara, agora eu vou ficar com isso na cabeça. Você sabe quando você tá com um personagem na cabeça? Sim. E você não lembra o nome? Juca Chaves, personagem. Vamos ver, Pai Google, me ajuda. Não era o personagem, era o cara mesmo. Não, sim, eu tô tentando achar o personagem que ele fazia. Ah, tá. Ele era um... Eu não tô achando aqui também. Eu tô vendo... Eu tenho a imagem dele na minha cabeça. Ele com um violão... Não é um violão, é um alaúde na minha cabeça. Cara, eu não vou lembrar. Eu sei que ele... Às vezes ele interpretava um personagem, mas eu não vou lembrar. Eu juro, não vou lembrar. Não tô achando aqui no Google. Ok, bola que segue. Mas então... Temos aqui o humor brasileiro, que está sempre em construção. Temos o humor americano, que é um humor... Vamos empurrar uma ideia a todo custo e fazer as pessoas rirem. E nós temos o humor britânico, vamos tirar sarro de uma situação e ver até onde isso vai dar, dando tempo ou não. Temos esses três humor. Você consegue me dar um exemplo de um filme que represente bem cada um desses três gêneros? Vixe, agora de cacetada assim, deixa eu ver se eu me lembro, se eu penso em alguma coisa. O humor brasileiro, eu vou falar aqui de um filme que até foi colocado semana passada na Netflix, se não me engano, que é o Cabras da Peste. Que é com o mesmo cara que fez o... Cine Hollywood. Isso, e Shaolin do Sertão. Eu acho que esse filme ele pega bem a cultura, o humor brasileiro, que é fazer humor com regionalismo. E no Brasil tem muito disso, desde a época do Dom Pedro II lá, né? E essa questão também do choque de cultura, né? Porque daí o personagem ele sai do interior do Ceará e vai pro Rio de Janeiro. E daí ele é um policial lá do interior do Ceará, e daí ele se encontra com um policial do Rio de Janeiro, e daí tem aquelas diferenças. E eu acho que o humor brasileiro é muito calcado nisso também, nessas diferenças. Tipo, quer ver qual filme também que tem isso? Eu vou dar já que a gente falou de retomada, que você falou que a gente está sempre voltando no humor brasileiro, sabe, a primeira revista em quadrinho publicada no Brasil, um dos pioneiros de Angelo Augustini, que é considerado por muitos como a primeira revista em quadrinho moderna, conta a história de um cara do interior que vem de uma família razoavelmente rica do interior, que decide se mudar para o Rio de Janeiro na época do Império e fica perdido naquela situação, porque no interior ele era rico, na época do Império ele é tipo mais um qualquer e ele não sabe se lidar. Ou seja, novamente a retomada de algo que já foi feito milhares e milhares de vezes. Que é isso que a gente calca no nosso humor. Mas aqui, Monty Python, infelizmente, já acabou há um tempo. Há bastante tempo, na verdade. Mas hoje... Então, o final oficial do grupo foi em 2014. O final oficial... Tem uma data... tem uma... Não, pera. Como assim? Tá. Eles não produziam nada... Assim, tudo bem, eles fizeram um show em 2014 e tal, mas assim... Então,
É que assim, desde 83, que foi o lançamento do Sentido da Vida, até 2014, eles não fizeram nada juntos, os 6. Só que não tinha essa questão de... Não existe mais Monty Python, sabe? Não teve nenhum fim oficial. E o fim oficial foi dado em 2014 nesse show, que até no final do show aparece lá, Monty Python 1969/2014. Então, só pra... Gente, desculpa, eu não sabia disso. Eu tô literalmente chocado com essa informação. Assim, eu tô... Só para termos burocráticos, assim, 2014. O final oficial é 2014 mesmo. Ok, então assim, do humor britânico que você vê hoje, você acha que tem algo que chega aos pés do Monty Python ou supera? Ou melhor, você acha que existe uma grande porta de entrada para o humor britânico, tal como foi o Monty Python nos dias de hoje? É complicado dizer porque Monty Python é Monty Python, né? Não tem essas comparações assim, eu acho que não deveria existir. Mas eu acho que o Borat, Sacha Baron Cohen, né, que faz o Borat, ele é um cara que tem muito de humor pythonesco nessa questão de fazer algo que quebra expectativas de todo mundo que está assistindo e que a gente... O primeiro momento, o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente vê o filme Borat, né, que ele faz as coisas dele lá, talvez não seja o riso. A gente fica meio chocado, cara, o que esse cara tá fazendo? Que é assim com o Monty Python também. O primeiro sentimento da gente quando a gente vê a série Monty Python Flying Circus é: que é isso? O que é isso que eu acabei de ver? Daí que vem o riso. O riso vem depois da gente se chocar, da gente abrir a boca e assim ficar, what? Então talvez, se for para comparar algo assim e alguém que esteja quebrando expectativas, é o Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen. Cara, é legal que você foi falando, veio vários sketches maravilhosos do Monty Python na minha cabeça. Veio o clássico do spam na minha cabeça, que se hoje você recebe spam no seu e-mail, reclama com o Monty Python. Sim. Veio a da polícia da comédia, a polícia do riso. Veio a piada mais engraçada já escrita na humanidade. E se a gente for sobre isso aqui, vai ter um programa só sobre isso. A gente vai ter um programa só sobre o Monty Python. Esse aqui foi só para falar sobre o humor, entender um pouco o que é o humor britânico, o que é o humor, a diferença do humor britânico para outros tipos de humor. Mas a gente vai ter um episódio específico para falar sobre o Monty Python. E, bem, já estamos aqui com o tempo. Thiago, eu só tenho a agradecer por você ter vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. E, bem, o espaço é seu, faça o seu jabá, fale o que você quiser, o tempo que você quiser. Hugo, eu que agradeço o convite, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto, e tanto que você me convidou ali na hora, já falei, opa, topo, claro. E até vou deixar aqui minhas redes sociais para a galera que quiser entrar lá para conversar comigo também. O site é www.andartolo.com, que é o site quase mais completo sobre o Monty Python do Brasil. Meu Instagram é @andartolo, o meu Twitter @andartolo, e é isso aí, galera. Até te falar que eu tenho um livro sobre o Monty Python, que é o único livro sobre o Monty Python escrito por um brasileiro. Que eu fiz uma pesquisa de 5 anos, desde a época em que eles se conheceram nas faculdades, né, nas universidades, até a formação do grupo, até como que foi feito os filmes e etc. E se eu quiser comprar o livro, eu acho ele aonde, assim, só por curiosidade? Então, pode entrar em contato comigo por essas redes sociais, que eu tenho também a minha lojinha virtual. Mas entra no Twitter lá, @andartolo, ou no Instagram, @andartolo, que a gente conversa lá e dá um jeito de enviar o livro. Chama-se A História Quase Definitiva de Monty Python. Beleza, show de bola. Me manda os seus links que eu vou colocar aqui na postagem para as pessoas seguirem. Gente, muito obrigado por ouvirem até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu download.
Não se esqueça de dar aquele seu review no agregador de podcast que você estiver ouvindo. Estamos em praticamente todos. Nós também temos uma versão no YouTube e é justamente sobre o YouTube que eu quero falar. Vá no YouTube, dá o seu inscrever lá no YouTube e se você quiser entrar em contato com a gente, entra pelo YouTube, que é lá que eu vou ler as suas críticas, sugestões e opiniões para sempre trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado pela audiência, um forte abraço e tchau.